Vitória nos moldes mais modernos, mais normais que a gente vê por aí, mas eu quero que vocês cheguem lá e no final a gente vai ver que é uma mensagem de vitória. Eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Gênesis 19, 24 e 25. Hoje de manhã a irmã Adelaide trouxe uma mensagem excelente sobre perdão, uma ótica muito interessante sobre o perdão, a liberação e o que isso trava nas nossas vidas. E eu fiquei muito feliz, comentei até com a Vivian no carro. Eu falei, poxa, eu queria ter a desinibição da Adelaide, porque a Adelaide sobe lá, faz uma encenação aqui, fala de Deus, uma coisa maravilhosa que a gente vê tudo assim com tanta facilidade. No final ainda pede o microfone para cantar uma música, cara. Isso é uma dádiva tremenda. Eu queria ter essa dádiva, mas Deus me confortou. Ele disse: os tímidos têm as suas características que são qualidades muito boas também. É só você saber aprender a controlar a timidez que você chega lá. Vamos ler o texto. Diz assim, é um texto curto. Depois eu leio o curto no início, depois eu encho de Bíblia, porque hoje eu escolhi uma mensagem expositiva. Quem sabe o que é uma mensagem expositiva? A gente expõe a Bíblia e tenta extrair dali o que ela quer dizer. E esse texto curto diz assim: Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Quem não conhece a história de Sodoma e Gomorra? Praticamente, se você falar no meio cristão, nas igrejas, entre as pessoas que não frequentam igreja, todos eles já ouviram falar de Sodoma e Gomorra. E eu fico me perguntando, eu estava me perguntando por que essa história foi colocada na Bíblia. E as mensagens às vezes surgem para mim, é engraçado, que esse pensamento já veio há um tempo atrás, algumas semanas atrás, antes até do pastor falar, você vai pregar tal dia. E eu cheguei nesse dia, eu pego o meu celular assim, para não esquecer, e começo a anotar o que Deus está me dizendo. E Deus falou assim, olha, dentro da mensagem de Sodoma e Gomorra, eu tenho uma mensagem muito especial, que é uma mensagem profética. E aí eu comecei a tentar desenvolver, e eu fui lá pela história eu comecei a pensar em Ló, né? Porque Ló é o personagem dessa história. E aí comecei a ler os textos, e os textos eles se estendem a partir de Gênesis 18, e eles passam para Gênesis 19. E ele começa com Abraão. Não sei se vocês lembram, Abraão, ele está na porta da tenda dele, e de repente ele avista 3 homens, a Bíblia fala assim, 3 homens, não fala, depois ela descreve quem seriam esses homens. Mas a Bíblia fala em 3 homens, e ele, imediatamente, vai até os homens e se prostra diante deles. Recebe esses homens prontamente entram na casa de Abraão, ele manda assar pães, ele manda matar um novilho e preparar aquele novilho da melhor forma. Ele recebe aqueles homens com uma pompa enorme. E aí a Bíblia começa a dizer que aqueles homens eram 2 anjos e o próprio Senhor. A Bíblia, em diversos momentos, ela mostra que existiu em vários momentos teofania. Teofania é o homem, pelos próprios sentidos humanos, conseguir enxergar Deus e ter contato com Ele, verdadeiro. E aí Abraão fica ali com Deus e tal, e Deus fala, mostra que
profetiza sobre ele que daqui no próximo ano ele teria o filho tão almejado e tal, e é engraçado que Sara se ri, imagina ela num cantinho lá, ela, poxa, ele não sabe de nada, esse homem, e ele imediatamente fala, por que se ri, Sara? E ela fica apavorada naquele momento e começa a dizer assim, poxa, mente, né? Eu não ri nada. Aí ele, com certeza você riu, mas no próximo ano eu voltarei a ti e você terá um filho. Enfim, foi. E depois ele começa a andar com Abraão e vai e olha a planície do Jordão e lá estão Sodoma e Gomorra. E Deus começa a comentar, poxa, por que eu vou esconder isso de Abraão, sendo que Abraão é um homem especial com quem eu tenho parte na realização que eu tenho para esse mundo. Eu vou realizar coisas grandiosas, ele vai ser pai de uma grande nação, de um grande povo, que vai ser chamado pelo meu nome, e eu não vou esconder isso dele, eu vou falar com ele. E ele fala para Abraão, Abraão, a maldade de Sodoma e Gomorra, os clamores contra essa maldade chegaram até mim, e eu vou destruir essas cidades. E Abraão, imediatamente, ele começa a argumentar, ele fala com Deus e tenta impedir, Deus, não, você não pode destruir essa cidade, não é assim que acontece, poxa, vai morrer gente justa, gente injusta, e acontece que o próximo capítulo começa já com os homens entrando na porta da cidade, e Ló sentado à porta da cidade, só que nesse próximo capítulo ninguém fala mais em homens, aqui já estamos falando em anjos. Então 2 anjos estão entrando na cidade de Sodoma, e Ló estava lá na frente da cidade, na porta, e quando ele vê, nota esse detalhe, tá? Quando ele enxerga os anjos, ele corre até eles e se prostra diante deles. Esses anjos, inicialmente eles não queriam ficar na casa de Ló, eles dizem que eles iriam ficar na praça, mas Ló insiste muito e eles acabam chegando até a casa de Ló, e lá chegando, eles entram antes de dormir, os homens todos da cidade chegam à porta de Ló e querendo pegar os homens e violentá-los sexualmente. É assim mesmo que a Bíblia descreve, sexualmente. Ló sai, começa a discutir com os homens, não pode, esses homens estão sob a proteção do meu teto, eu te ofereço, tenho 2 filhas virgens, vocês podem ficar com elas, mas esses homens não, provavelmente porque já estava vendo a maldição, e os homens falam, não, se você ficar aí entre nós e eles, você vai rodar também, e começam a tentar pegar Ló, e aqueles anjos, nesse momento, intervêm, ferem todo mundo de cegueira, os homens não conseguiam mais encontrar a porta, e eles viram para Ló e falam, Ló, pega toda a sua família e sai da cidade, porque o Senhor já determinou que essa cidade vai ser destruída, e se você ficar aqui, você vai morrer também, e se os seus forem ficar aqui, eles vão morrer também. Ló corre, as suas filhas eram virgens e estavam prometidas para 2 homens que moravam na cidade também. Ele corre, vai até os 2 homens e começa a avisar eles, a cidade vai ser destruída, vocês têm que vir comigo, a gente tem que fugir agora, não dá para pegar nada, vamos embora, corre, porque senão vocês vão morrer. E eles acham que é uma brincadeira. Nesse momento eu começo a ver até Isaías chamando eu e Gustavo. A cidade vai ser destruída, vamos. E a gente começa a pensar, cara, o que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Ele ficou doido de vez. E o que acontece? A Bíblia fala que eles ficaram. Eles levaram na brincadeira e ficaram para trás. Aí ele volta e está ainda enrolado para sair, mas os próprios anjos tiram ele, levam embora ele, as filhas dele e a mulher. No caminho,
A Bíblia diz, e esse pedaço eu comecei a ler com bastante cuidado. Tentei ler com cuidado, porque uma versão diz uma coisa, outra versão diz um pouquinho diferente, mas o que eu entendi é que ela começou a ficar para trás. E a Bíblia diz que ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E eles chegaram a Zoar, que era uma cidadezinha próxima ali, e Deus mandou fogo, enxofre e destruiu aquele lugar todo, como a gente acabou de ver nesse texto reduzido. Como eu disse para vocês, eu uso o texto reduzido, depois eu conto a história, mas o que tem por trás dessa história? E eu comecei a me perguntar isso, porque é muito natural que a gente comece a falar do Antigo Testamento e as histórias do Antigo Testamento, a gente começa a querer naturalmente se colocar no lugar das pessoas, como é que isso vai acontecer com a gente, pode acontecer, se a gente estivesse lá, o que a gente teria feito, se eu tivesse um lugar de um, se eu tivesse um lugar do outro, e infelizmente a gente também tem a mania de se colocar sempre no lugar do mocinho. Então, por exemplo, numa história, a história todo mundo conhece também, Davi e Golias. É ótimo a gente se ver como Davi, é ou não é? Matando o gigante, pela fé, exaltando o nome de Deus e chegando ali, um milagre, né? Porque eu já me imaginei várias vezes como seria hoje em dia matar um gigante. Eu fico imaginando sempre aqueles lutadores de MMA, e eu assim olhando para eles, e eles com aquela sunguinha, aqueles músculos tudo pulando na minha frente, o que eles iam fazer comigo, né? Mas Davi não, foi e derrotou aquele lutador de MMA, e a gente fica pensando sempre em Davi é o cara, mas o sentido da história de Davi e Golias, se você parar para pensar, ele possui um sentido profético. E toda a Bíblia, no Antigo Testamento, quando você para reparar, ela tem um sentido de sombra daquilo que se tornou a realidade após a vinda do nosso Senhor Jesus. E Jesus derrota a morte, que é maior gigante que esse. Então não se trata de Davi, não se trata de mim, de você, nem de Ló. Se trata de Jesus. E é nesse sentido que eu gostaria que a gente trilhasse. Só que a gente segue a Jesus. E a gente quer estar um dia com Ele. A única preocupação que eu tenho ao fazer essa observação é que a gente não traga tudo para a gente. Porque a vitória não é nossa. A vitória já está decretada e é de Jesus. E Ele já realizou todas as coisas para a gente. Cabe a nós só seguir a Ele e aproveitar da vitória que Ele já teve. Essa é a mensagem. E aí eu pergunto para vocês, será que nós sairíamos vivos de Sodoma? Eu contei a história, os genros ficaram, os homens maus ficaram, a mulher de Ló ficou, desculpa. Será que nós sairíamos vivos de... E aí eu pergunto profeticamente, será que nós sairemos vivos de Sodoma? Billy Graham, quem não conhece Billy Graham, o famoso evangelista, um homem que teve uma reputação imaculada, muitas vidas foram convertidas através da vida desse homem, das pregações desse homem. E ele, em 1965, ele escreveu um livro chamado O Mundo em Chamas. Nesse livro, ele descrevia a América, demonstrando quão idólatra ela tinha se tornado. Ele descrevia
quanta imundície sexual existia naquele tempo. Ele descrevia quanta instabilidade emocional existia naquele tempo. E ele demonstrava, por fim, que toda a sociedade ela estava no lixo, em chamas. E é curioso que a mulher dele, Ruth Graham, ela fazia as revisões dos livros dele. Eles trabalhavam juntos nesse sentido, e ela fazia as revisões. E ela estava um dia fazendo uma revisão de um capítulo, e ela ficou tão impressionada que ela falou: eu acho que Deus, se Ele não trouxer um juízo rápido para a América, Ele vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. E eu imagino que esse livro foi escrito há mais de 50 anos atrás. E eu sou um cara um pouco saudosista, porque eu fico imaginando quando sei lá, em 1980, quando eu era adolescente, eu achava um mundo assim, muito melhor do que é hoje. As mazelas parece que se acentuaram, as coisas parece que tomaram uma proporção multiplicada em relação àquela época. E se ela falou isso naquele tempo, e que muita coisa a gente não sabe que acontece hoje, e que o mundo está muito pior, isso eu tenho certeza, o que é hoje o mundo? Só nos resta concluir que nós vivemos em Sodoma e Gomorra. Para não deixar dúvida, em Apocalipse 11, Apocalipse, o livro do fim, e está lá escrito que Deus vai enviar 2 testemunhas que vão pregar a palavra, Deus vai proteger essas testemunhas durante muito tempo, até que elas corram os cantos do mundo, mas essas testemunhas, um dia a besta vai pegar e vai conseguir matar, porque é a profecia de Deus. E aí, nessa passagem, a Bíblia fala que eles serão expostos, mortos, na cidade, que é o símbolo de Sodoma, o símbolo do Egito. Nós estamos vivendo já em Sodoma, uma sociedade muito pior. Às vezes a gente fica assim, poxa, mas as coisas hoje em dia são mais organizadas um pouco, de repente tem direitos humanos, né? Tem alguns direitos, algumas coisas que você não pode fazer qualquer coisa com o outro, mas a derrocada da sociedade é muito grande emocionalmente, e isso não é a questão, isso é muito claro para todo mundo. Mas eu creio que a partir da lição de Sodoma e Gomorra, nós podemos trazer isso para nós, porque é natural que a gente também queira saber o que um errou, o que o outro errou. Eu não quero errar, não é assim que a gente faz normalmente, e não dá resultado. Eu não quero errar como um errou, como o outro errou. Mas se existe um sentido profético, eu acho que a gente tem que ver isso de alguma forma lógica. Vamos tentar ver dessa forma lógica. Por exemplo, os homens perversos. Diz que a cidade toda, os homens todos, pararam na frente da casa de Ló e queriam violentar sexualmente aqueles anjos. Deviam ser homens muito bonitos, aqueles homens alertaram. O próprio Ló era um estrangeiro, mas eles não se seguraram como que aqueles homens chegaram a esse ponto. Se nós formos em Romanos 1, Deus começa a falar de fé, e Ele começa a falar daqueles que não têm fé, e qual é o juízo natural, ou seja, a consequência natural em vida, né? O juízo que eu digo em vida, a consequência natural para esses homens que não têm fé.
E a Bíblia diz que, eu vou até ler esse texto, que eu acho interessante. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Proclamando a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Tem dúvida? O afastamento, o nosso afastamento, e eu preguei sobre idolatria. A última vez que eu subi aqui foi sobre idolatria, e a conclusão que a gente chega sobre idolatria, porque a gente acusa muito algumas religiões de serem idólatras, a gente tem que tomar cuidado para a gente, dentro da igreja evangélica, não ser idólatra. Porque a igreja evangélica, durante muito tempo, se tornou idólatra, enquanto adorava, em primeiro lugar, as próprias pessoas. As pessoas chegam aqui e querem um Deus a quem possam controlar. Eu quero um Deus que me dá a bênção, eu quero um Deus que me dá o sossego, que me dá a paz, mas, na verdade, eu não quero Deus independente de qualquer coisa dessa. Eu quero Deus que, se Ele me der isso. Se Ele não me der isso, eu não quero Deus. Isso é idolatria. E a consequência disso é a perda da fé. E a perda da fé nos leva a cada vez mais nos distanciarmos de Deus e perdemos essa luz. Quando a gente perde a luz, gente, a consequência natural do homem é ir para as trevas. E as trevas são dessa forma que a gente chega, é nesse ponto que a gente chega. E a sociedade nossa, cada vez mais, tem caminhado nesse sentido. Quanto menos luz tem na vida das pessoas, mais imunda ela fica. Outro personagem, vamos falar dos genros de Ló. O que aconteceu com os genros de Ló? Os genros de Ló, como eu falei, eu fico imaginando eu, Gustavo, ouvindo o pastor Isaías chegando para a gente e falando: olha, a cidade vai ser destruída, vão correr, pega suas coisas e vão. Acontece que a gente vai correr sem mais nem menos? De repente, uma notícia dessa? A gente só vai correr, eu vou falar para vocês, se a gente estiver pensando que um dia pode acontecer. E a gente só pode estar pensando que um dia vai acontecer se a gente olhar os sinais. Se eu olhar, se eu pensar nisso, e eu sei que um dia vai acontecer, porque Jesus vai voltar e vai acontecer de novo, assim como aconteceu em Sodoma, é profético. Se eu não tiver de olho nos sinais, pode ser que as pessoas falam: corram, saiam daí, saiam desse lugar que você está agora, porque senão você vai morrer. E a gente vai ficar, porque a gente não está ligado, a gente não está participando do projeto de Deus. Em Lucas 17, diz assim: depois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo lá, lá está ele. Não vades tão pouco os cigais.
porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio, sendo prometidas em casamento. Olha aqui os filhos de Ló. Até o dia que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, a beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Sinistro, né? Eu não quero ser como os filhos ou os genros de Ló, não. Ainda para somar isso, eu lembro da parábola das 10 virgens. E a Bíblia diz que 10 virgens esperavam um noivo. 5 eram sábias e 5 eram tolas. 5 eram preparadas, 5 despreparadas. E em determinado momento, as preparadas, elas levaram azeite reserva. As tolas não levaram azeite reserva. E em determinado momento a Bíblia fala que o noivo estava demorando a chegar. E elas dormiram. Todas elas, tanto as sábias quanto as tolas. E todas elas dormiram. Só que à meia-noite houve um grito. O noivo está chegando. E quando elas acordaram, as despreparadas não tinham azeite suficiente. Elas falaram para as outras, que eram mais sensatas, e falaram: me dá um pouco do seu azeite. E elas não podiam ajudar, porque aquele azeite ia faltar para elas também. E elas falavam: corram lá, e peguem um azeite lá no cara que vende, e encham a sua botija, e tragam a sua candeia de volta, e corram para realizar isso o mais rápido possível. E elas foram, porque não tinha jeito, a candeia ia apagar. Estava apagada já, provavelmente. Só que nisso o noivo chegou. E as noivas sábias entraram junto com o noivo para as bodas do Cordeiro. E logo depois chegam as outras noivas, né, esbaforidas, com aquelas candeias já com azeite, né, que elas tinham comprado, e a porta já está trancada, e elas começam a bater desesperadamente na porta, e nós queremos entrar, nós precisamos entrar, e o noivo grita lá de dentro: desculpa, mas não vos conheço. Assim diz a Bíblia, vai acontecer no dia em que Jesus voltar. Mais um personagem, a esposa de Ló. E eu desafio vocês a perderem essa imagem, que a esposa de Ló olhou assim para trás para ver como é que eram os fogos de artifício. Não foi isso que aconteceu. Durante muito tempo, eu acho que a gente que cresce dentro da igreja, né, eu acho que a gente aprende essas histórias ainda quando é criança, e então a gente fica com essas imagens muito fortes na nossa cabeça. E a imagem que eu sempre tive foi de uma mulher branca, tipo meio pozinho, meio caindo assim, como se ela fosse de sal mesmo. E ela virada para trás, olhando assim, por sobre os ombros, e não foi isso que aconteceu. Houve um desastre vulcânico em Pompeia,
também muito conhecido, e naquele desastre vulcânico, muitas pessoas se perderam. O que acontecia? As pessoas lembravam ou tentavam salvar os seus bens, e elas voltavam para buscar, ou tentavam ir carregando, e ficavam muito pesados com aquilo, e parece que as lavas, elas não chegavam só assim pelo chão, elas chegavam por cima também, tá? Tão forte que foi aquela erupção vulcânica. E eu acredito que a esposa de Ló tentou voltar, porque ela tinha coisas, ela tinha interesses, ela tinha bens, ela estava preocupada com aquilo que ela tinha lutado para conseguir naquela cidade, ela estava preocupada, de repente, com pessoas que ela tinha interesse, e assim vai. E ela tentou voltar, e naquilo ela foi junto com as outras pessoas. Em Lucas 17, a partir do versículo 31, também diz assim, continuando aquele outro texto, o mesmo texto que a gente acabou de ler, mas a continuidade dele. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar perseverar sua vida, a gente foi até uniformizado hoje, né? Quem tentar preservar a sua vida, onde que eu parei? Calma aí. 33, tá. Quem tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, na realidade a manterá. Eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, a outra deixada. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Diante disso, lhe indagaram: onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Outra passagem, Lucas 9, de 59 a 62. Entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Isso é muito sério, gente, porque isso aqui fala da nossa vida cotidiana. No primeiro texto a gente parece que está assim, cara, está acontecendo uma catástrofe ali atrás e eu não vou voltar, mas isso aqui está falando daquilo que a gente está escolhendo hoje a fazer. E isso é olhar para trás no sentido profético de que aquela mulher olhou para trás. Ela está preocupada com todas as coisas. E Jesus fala assim: vai e proclama o reino de Deus, ao invés de você ficar preocupado com os mortos ou com as suas coisas. E nós finalmente chegamos em Ló e suas filhas. Esses foram salvos. A história de Ló, se você pegar os capítulos anteriores de Gênesis, você vai entender quem é Ló. Abraão antes, né? Mas vou falar sempre Abraão porque para não confundir. Abraão era filho de Terá. Terá morava em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia. E de repente, Terá Terá tem 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Desses 3 filhos, Harã teve um filho chamado Ló.
Só que Arã morreu ainda em Ur dos Caldeus. Então, Ló era filho do irmão de Abraão, neto de Terá. E Terá resolve sair de Ur dos Caldeus e ir para Arã, Padã Arã, que fica na Mesopotâmia. E ele segue viagem, leva Abraão e leva Ló. Eu entendo nisso aí que Ló deveria ser, sabe meu filho morreu, eu vou cuidar do meu neto. E, poxa, mas eu tenho um outro filho, que provavelmente é ele que vai me ajudar a cuidar do meu neto. Então, Ló, ele deveria ter uma relação, assim, meio que de filho com Abraão. E eles seguem até Ur dos Caldeus, onde Terá morre com 205 anos de idade, ele morre lá e fica os dois. Aí Deus vai até Abraão e faz uma promessa: olha, você vai para a terra que eu te prometer, que eu vou te mostrar, e você tem essa promessa. Você vai ser pai de uma grande nação, e essa nação vai abençoar a terra toda. Promessa maior do que essa, difícil. Só que você tem que ir para a terra, vamos lá. E ele sai lá de Arã e vai em direção a Canaã. Chega lá em Canaã, a Bíblia diz que Abraão já tinha muitos bens, eles passam antes no Egito, saem de lá com mais bens ainda, e eles chegam lá na entrada de Canaã e tem muita coisa. E os pastores, a Bíblia diz que Ló também tem muitos bens, e os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló. Para quem já viu criação de gado de forma extensiva, né, você precisa de muito pasto para esse gado se manter. E devia ser assim, cara, a tua ovelha está comendo aqui no pasto da minha ovelha, chega para lá. E aí Abraão, amigavelmente, coisa assim como de pai para filho, vira para Ló e diz: Ló, escolhe. A gente não vai conseguir porque a gente tem muita ovelha. E vai existir essa briga sempre. Eu não quero brigar nunca, eu nem quero que os meus servos briguem com os seus servos. Você segue numa direção e você escolhe, eu te dou a prioridade para você escolher o lugar onde você vai ficar. Onde você ficar, eu vou para o outro lado. E diz que Ló enxergou uma planície e um rio. Diz que aquela terra parecia como o jardim do Senhor e as terras férteis do Egito. E Ló cresce o olho. Só que era na direção da onde? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está procurando, está todo mundo sonhando em viver num lugar menor, num lugar mais no interior, num lugar mais calmo, tranquilo, não é assim? Mas eu lembro que quando eu era jovenzinho, que não faz muito tempo assim, a geografia falava muito de êxodo rural, né? Que as pessoas saíam do campo, vinham para cá e tal, e eles procuravam sempre o quê? O litoral, né? O litoral é bonito, tem praia, tem onda, as matas parecem que são mais verdes, o cara sai lá do Nordeste, da Caatinga, vem para cá. Só que o que aconteceu? Ele olhou para ali e ele falou: ali é o lugar mais maravilhoso. Só que ele seguiu na direção de Sodoma. E quando a gente chega e se estabelece um lugar, depois é difícil sair, né? Da mesma forma que eu estou falando, às vezes Deus já colocou algum desafio na cabeça de vocês, mas está difícil sair, né? Mudar de posição, mudar de lugar, construir a vida de novo. E aí ele se estabeleceu e ficou morando lá em Sodoma. Foi assim que ele foi parar ali. E olhando para a vida de Ló, se é que eu posso, ou buscando, na verdade, uma justificativa, ou um exemplo a seguir, porque nesse exemplo profético teve um salvo. Aliás, 3 salvos: Ló e suas 2 filhas. E eu
cara, eu vou tentar achar alguma coisa nesse exemplo para poder seguir, para poder, naquele dia que Jesus voltar, eu também ser salvo. E por isso, um manual de sobrevivência em Sodoma. Mas a gente não vai traçar uma receita em detalhes, mas, na verdade, ver o que é principal e que todas as coisas são acrescentadas a partir desse principal. Eu estava assistindo outro dia uma pregação do Bill Johnson, e aquilo me confortou muito, porque ele disse que ele e os papéis, ele e o PowerPoint são inimigos. E eu tenho a dificuldade disso, de olhar para um papel e acompanhar esse negócio aqui. Quem me conhece mais de perto sabe que minha cabeça pensa de uma forma um pouco diferente. Às vezes eu até me desligo um pouco, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, talvez seja por isso. Mas me confortou porque ele é um homem de Deus, né? Muito usado, enfim. Tem esperança para mim. Então eu encontrei fé. Na verdade, quando a gente vai ver a característica, e a gente pensa logo na argumentação de Abraão, né? Abraão, quando está falando com Deus e argumentando com ele usa qual termo? Senhor, mas se houver lá nessa cidade 50 justos, o Senhor vai salvar essa cidade? O Senhor vai destruir o justo com o injusto? E a lógica está perfeita. Se eu vou destruir, que Deus tinha apresentado para Abraão naquele momento, Abraão, a iniquidade é muito grande, e por causa dessa iniquidade eu vou destruir a cidade. Ele fala, Abraão, a primeira coisa que ele pensa, meu sobrinho, filho está lá, como é que eu vou salvar ele? Senhor, se tiver pelo menos 50 justos, o Senhor ainda vai destruir a cidade, sendo que o Senhor quer destruir a cidade por causa da injustiça? É lógico. E eu imagino Deus falando com Abraão, não, Abraão, nunca destruiria uma cidade dessa se houvesse 50 justos lá dentro. E Abraão começa a pensar, poxa, do jeito que ele falou, 50 justos não tem. Mas, Senhor, olha só, se faltasse pelo menos 5 justos para chegar aos 50, o Senhor mesmo assim destruiria? Não, Abraão, se houvesse 45 justos lá, não destruiria a cidade. E ele vai descendo, vai 30, 20, e ele chega a 10. E na última vez, Abraão já está falando para Deus assim, poxa, Deus, desculpa, eu insisti nisso aí, eu te importunar mais uma vez. Eu fiquei imaginando até Perilim, versão Perilim, desculpa, tio, desculpa, não, desculpa ele. E ele, cara, eu acho sensacional, porque eu vi assim, eu imagino Abraão num sentido assim de tranquilidade, de paz, de harmonia com Deus, e ele enxergando aquilo ali, uma conversa com Deus como algo natural, e ele respeitando Deus como o soberano que sabia o que estava fazendo, e que ele era inferior. E aí ele pergunta por uma última vez, se houver 10 justos na cidade, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? Abraão, se houvesse 10 justos na cidade, eu não destruiria a cidade. E aí foi a primeira coisa que eu pensei, então tem que ser justo. Como assim ser justo? Porque aí eu comecei a pensar sobre o sentido de justiça. Poxa, cara, justo é o quê? É fazer o correto? Justo é o cara que, poxa, porque a gente tem um mau caráter, o bom caráter, o cara que faz tudo certinho, não tem aquele cara quadradinho, às vezes no trabalho, que faz tudo certinho, esse cara é o justo. Mas a Bíblia diz que nós somos justificados.
não há nenhum justo. Mas por que Abraão está falando? Em que sentido Abraão está falando isso? Em determinado momento, um líder judeu chega até Jesus e diz: bom mestre, como posso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus responde para ele? Por que me chamas bom? Se só há um que é bom, que é Deus. Mas a justiça aqui, e Deus começou a falar isso muito forte no nosso coração, no meu coração, a justiça vem através da fé para a gente. E nós não, apesar de nós não sermos justos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e dia após dia Ele nos faz justo a partir da fé. Se nós não tivermos fé, nós vamos voltar lá para Romanos 1, e a gente vai cair cada vez mais. Mas se nós tivermos fé, nós caminharemos na direção de Jesus e seremos justificados e poderemos ser chamados justos. A gente está falando do Antigo Testamento, e a justiça ali, apesar de não haver a lei, estava nesse sentido também, pela fé que Ló tinha em Deus. Como é que eu posso ver isso? Qual a primeira coisa que Ló faz quando aqueles anjos chegam na cidade? Os homens foram lá para violentar os anjos. E Ló faz o quê? Se prostra aos pés deles. Se prostra aos anjos ou se prostra a Deus? A visão de Ló, apesar de distorcida inicialmente, e ele estava num lugar que não existia justiça, como nós podemos ver que não existiam 10 justos naquela cidade, e isso é certo, senão não seria destruída. Ele se prostra porque ele enxergava Deus com temor. E a Bíblia diz: a justiça do início ao fim vem pela fé. E outra, e aí a gente começa a pensar: poxa, mas e aquelas outras pessoas que, eu sei, tem umas pessoas que são muito corretas, e elas fazem tudo certinho, elas não fazem o mal para ninguém, e essas pessoas são justas. Se não for pela fé, não são justas. Como pode você julgar isso? Porque está escrito. Quer ver uma explicação para isso? Eu sou muito correto. Eu ligo para todos os meus parentes no dia do aniversário dele. Eu não roubo de ninguém. Eu trabalho honestamente. Mas sabe por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu recebi uma educação e, de repente, eu tenho medo que eu perca alguma coisa com isso. Eu estou fazendo isso para Deus ou estou fazendo para mim mesmo? Estou fazendo para mim mesmo. Se eu não fizer isso para Deus, eu não sou justo. Eu não estou sendo justificado por Deus. Dá para alcançar? A Bíblia diz que todos nós somos inexcusáveis pela falta de fé. O que quer dizer isso? Essa palavra é uma palavra que não é muito comum, mas é assim que está escrito. Nós não podemos dar nenhuma desculpa que não conhecemos a Deus, porque Deus se manifesta de muitas maneiras e já se manifestou para todos nós, só que a maioria das vezes nós escolhemos não acreditar nele. É isso que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Então essa primeira qualidade que a gente pode
requisito, né, que a gente precisa para sair vivo de Sodoma, fé e justiça, o binômio, que eu resolvi juntar, porque não, são duas características que andam juntas. E uma segunda característica, requisito, temor de Deus. Na década de 90, existiu, eu não era nascido na época, mas existiu um pregador chamado Jim Bakker. Era um televangelista, o cara muito famoso, ele era dono da maior rede. Ninguém gostou da piada, ninguém entendeu a piada, né? Achou que era verdade, né? Que não era nascido em 1990. Eu nasci em 1972, vocês façam a conta aí. Mas esse televangelista, ele até me perdi. Esse televangelista, ele nessa época, na década de 90, guarda essa época aí, antes de 2000, portanto, ele foi preso. Ele era um evangelista tremendo, dono da maior rede de televisão evangélica na América, no mundo, que o que é maior na América é maior no mundo. E ele foi preso. E ele foi condenado por fraude. Só que ele não estava só na fraude, ele já estava no adultério. O adultério não dá cadeia, mas ele praticava também. E aí, ele depois, no primeiro ano de prisão, Deus visitou ele de forma tremenda. E ele foi liberto lá dentro da cadeia. E ele declarou, ele fez uma declaração da seguinte forma. Ele diz que ele praticou isso tudo sem deixar de amar Jesus. Porque ele foi perguntado, poxa, Jim, por que você deixou de amar? Quando foi, em que momento que você se perdeu nesse processo? Em que momento você deixou de amar Jesus? E ele falou, aí que está o problema. Eu nunca deixei de amar Jesus. Talvez ele não amasse da forma, não sei se vocês estão me entendendo, ele nunca deixou de ser um apaixonado por Jesus. Nunca deixou de dar uma atenção tremenda a Jesus, as coisas, a igreja, as coisas de Jesus. Deveria ser o cara que chegava ali na rua e tentava evangelizar as pessoas na esquina. Aí chegava na outra esquina, tentava falar de Jesus para outra pessoa. E ele declarou isso. E ele, já liberto, com uma consciência, ele diz, o problema meu é que eu perdi o temor a Deus. Em Salmos 111, 10, diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes isso aí dá uma pregação inteira, só falar sobre o temor do Senhor, e é importantíssimo que a gente atente por isso, porque o que acontece é que nós deixamos de lado o temor do Senhor. Muitas pessoas hoje ainda pensam que o temor do Senhor é algo do Antigo Testamento, algo que as pessoas deveriam ter medo, porque Deus se manifestava com ira em qualquer situação, e que hoje nós estamos vivendo no período da graça, do amor, e que as pessoas podem fazer qualquer coisa, e não precisam temer a Deus, que Deus é nosso amigo, amiguinho, Ele é meu camarada. Deus é misericordioso, Ele é. Mas não por isso que eu posso fazer qualquer coisa. A vida dessas pessoas, e eu já ouvi isso uma vez numa pregação, e aquilo nunca mais eu esqueci, como um alerta de cuidado. Ele fala, como que esses pregadores, eles chegam ao ponto de se perderem? Porque você fica a questão, esse cara
já conheceu a Deus ou nunca conheceu a Deus? Esse cara, ele já foi tremendamente usado. Ele tinha calor dentro dele. As pessoas se convertiam através da pregação dele. E continuam se convertendo. Olha que tremendo. Que coisa ilógica. E aí você começa a falar, poxa, por que esse cara tem Deus ou não tem Deus? Não, mas ele não pode ter Deus, porque ele faz as coisas todas contrárias a ele. E nessa pregação, eu lembro direitinho que o pregador dizia que essas pessoas, elas começam a fazer um pouquinho, e sucumbindo ao desejo, à cobiça, a tudo aquilo de ruim que é plantado no coração dele. E aí ele faz uma vez, e ele continua a pregar, a falar, a evangelizar, e as pessoas continuam sendo evangelizadas, mas ele não entende que não é por ele, é por causa da própria pessoa que se humilhou em seu coração. E aí ele continua, e ele vai cada vez se afundando mais, até que ele chega nesse ponto. E esse homem, o Jim Bakker, ele falou o seguinte, ele falou, eu sei que Deus, na verdade, eu estou vivendo aqui na prisão, nesses 5 anos preso, e depois eu sei que minha vida vai ser um traste, porque ninguém mais vai acreditar em mim. Eu sei que hoje eu tenho certeza, Deus não executou o juízo dele sobre minha vida, ele executou a misericórdia dele sobre minha vida. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse me colocado aqui dentro dessa cadeia, provavelmente eu não seria salvo. Eu seria um caso perdido e iria para o inferno. E eu tenho que citar só mais 2 coisas sobre o temor de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que, eu temo a Deus, então eu tenho que vestir um terno para estar aqui na frente, melhor vestimenta, eu tenho que chamar Ele de magnânimo, eu tenho que me referir a Ele como aos maiores reis e muito mais, porque Ele é muito mais. Mas no Novo Testamento, Deus nos colocou na condição de amigos. E ao mesmo tempo que a gente precisa sim temer Ele, eu lembro que a Vivian, quando eu era pequena, quando eu era novinha, eu lembro que você me contou. A Vivian, quando eu era novinha, ela tinha medo de anjo. E ela ficava aterrorizada, porque poderia aparecer um anjo no quarto dela. A mãe dela falou, poxa, eu vi um anjo, não sei o quê. E ela, ai meu Deus, eu vou dormir no teu quarto, então não quero ver anjo nenhum e tal. E ficava aterrorizada com essa possibilidade de aparecer um anjo. Só que, se a gente pegar os exemplos da Bíblia de quem viu um anjo, muitas pessoas ficaram realmente aterrorizadas. Quem viu Deus, pior ainda. No exemplo de Isaías, quando Isaías vê a Deus, e no capítulo 6 de Isaías, está lá descrevendo direitinho, ele fala, meu Deus, ele fala, ai de mim, eu vou morrer, eu não posso, e ele cai desfalecido no chão, até que vem um anjo e toca uma brasa viva na língua dele. E ele começa a ver que Deus se aproximou dele e falou, não temas. Quando João, ao receber a revelação do Apocalipse também, Jesus vai a ele se apresenta diante dele, ele tem aquela visão e ele cai desfalecido no chão. E Jesus levanta ele e fala, não temas. É nesse sentido que a gente não precisa temer, mas a gente nunca pode deixar de enxergar que Deus é muito maior do que a gente, que Ele é dono de tudo, que essa história é para Ele,
essa realização é para Ele, essa vitória é dele, porque naquele dia Ele vai vencer e nós vamos juntos. Mas nós precisamos não perder de vista a justiça, a fé e o temor que nós precisamos de. Para fechar, eu ainda lembro, para não ter dúvida de que ninguém vai usar o exemplo de Ló, se vocês continuarem a ler o texto, vocês vão ver que a descendência de Ló foram os amonitas e os moabitas. Esse povo, esses povos, eram antagonistas ao povo de Deus, ao povo de Israel. Ou seja, apesar da salvação de Ló e de suas filhas, a posteridade deles não foi uma posteridade que revelou uma realização de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente está preocupado com a salvação, mas a gente perde de vista o galardão que Deus tem reservado para a vida da gente. E se salvar só não é o suficiente. Eu quero aquele troféu. Eu quero buscar. E Ele vai me dar. Assim como Ele está reservando para todos vocês, para todos nós. O contra-exemplo, como eu falei, eu li o livro de Jonas com meus filhos essa semana, foi ótimo. E o contra-exemplo de Sodoma é Nínive. Que Nínive, se vocês pararem para pensar, era pior do que a Sodoma, porque Nínive era uma cidade que conhecia Deus, e mesmo assim ele estava na perversidade. Mas quando Jonas finalmente chega nessa cidade, e ele vem com aquela palavra de arrependimento, todos eles se arrependem, e a cidade não precisa ser destruída. Eu ouvi recentemente uma palavra de um pastor, e são aqueles escritos do mestre, né, que vão sempre ecoando nas nossas mentes, e ele dizia o seguinte: nós só nos convertemos pela humildade, a humildade de enxergarmos aquilo que nós somos e aquilo que deveríamos ser, aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Eu vou orar. Eu acho que essa pregação não é uma pregação de apelo. Para alguns, é uma pregação de apelo para todos nós, e uma pregação de alerta. Eu não gosto de botar medo, de pregações catastróficas, cuidado, Deus vai te levar, você vai morrer no inferno. Não é isso. Deus sabe que o que está sendo falado aqui é pelo amor. Como eu coloquei no início, nós estamos expondo a Bíblia e tentando buscar o significado dela. Amém? Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos revelou essa noite. Pai, Tu sabes que eu sou o primeiro aqui a necessitar de salvação, Deus. Necessitar de humildade. Deus, tira toda a arrogância do meu coração. Tira toda a falsa sabedoria do meu coração. Pai, tira toda imagem errada que foi colocada desde o início da minha existência, aquilo que me afasta de Ti, aquilo que constrói fortalezas na minha vida contra a fé que eu deveria ter em Ti, Pai. Pai, aumenta a fé nessa casa, aumenta a fé em cada casa aqui representada, Deus. Pai, que nenhum dos que o Senhor nos deu se
perca. Eu creio nessa oração, Deus. Pai, nós clamamos agora que o Senhor tire toda interferência, toda polêmica, tudo que vem para distrair, tudo que vem para tirar aquilo que o Senhor tem proposto no coração de cada santo teu, Pai. A direção que é o teu chamado e a tua realização. Pai, que todos abram os olhos, não físicos, como Ló abriu quando caminhou na direção de Sodoma, mas que todos possam abrir os seus olhos espirituais para caminharem na tua direção, como Abraão fez, Pai. Obrigado por tudo, Pai, e eu creio, Pai, que o Senhor continuará falando aos nossos corações naquilo que nós ainda não ouvimos. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém.